Bom, antes de convidar, é um dia muito especial para mim, que essa pessoa que eu vou bater um papo, que já está online, se não a maior, tá entre as três maiores, não, é a maior. É a pessoa que eu tenho mais consideração dentro do futebol, porque foi quem abriu as portas para mim, foi a pessoa que pegou na minha mão quando eu ainda tinha cabelo, né, e me ensinou, cara, tudo sobre categoria de base, quanto a profissional, e é uma pessoa que eu tenho um respeito, uma admiração gigantesca, e para mim é uma honra poder bater esse papo com essa pessoa. Deixa eu ver aqui, senhor André Mazzucco, consegue já conectar? Ô, meu querido! Você já começou mentindo na sua live. Você nunca teve cabelo, Vini? E cabelo sim, rapaz. Eu tinha um topetinho, você lembra que eu nunca sei. teve. E aí, tudo bem? Boa noite. Boa noite, meu querido. Primeiro, cara, obrigado de coração por aceitar bater esse papo. Sabe que, do fundo do meu coração, o quanto a minha consideração é gigantesca por você. O quanto eu já aprendi, aprendo, eu tenho certeza que vou aprender muito ainda, né? Considero você demais, demais, demais. E para mim esse bate-papo é mais que especial, cara. Vini, eu que te agradeço. Na verdade, é um bate-papo engraçado, né? Porque primeiro pela tua maneira de conduzir, que é sempre informal, então isso é mais bacana da gente trocar ideia. Eu fico muito feliz de todo o teu crescimento, né? De você ter passado por várias etapas aí que você já passou aí na tua vida, pessoal e profissional. Eu acho que a vida, as coisas mais legais é quando a gente cria algumas amizades e que dessas amizades há uma ajuda mútua, né? A gente acaba aprendendo com as pessoas e a gente, não digo que ensina, né? Mas de alguma forma a gente contribui para o crescimento delas, né? E você é um cara que sempre teve essa gratidão, eu acho que até mais do que... Mas enfim, eu fico feliz por isso, porque você é um cara, primeiro uma pessoa do bem, que acho que isso é o que mais importa. Segundo, um profissional que está sempre experimentando coisas novas e sempre trilhando com muita coragem, né? Com muita dedicação em tudo que você faz. E eu torço pelo teu sucesso sempre, você sabe disso, né? Pela nossa amizade, pela nossa, enfim, nossa parceria profissional também, né? Mas obrigado pelo convite, é uma honra. Eu queria ter vindo antes, mas não consegui. Mas é uma honra estar aqui no teu canal, velho. Você é um professor, sim, cara. Muito me ensinou. E até antes da gente começar esse bate-papo, eu tava me lembrando hoje, fiquei um momento nostalgia aqui, quando eu te conheci, abrindo a porta do BGD para você, né? Para botar meu carro lá dentro. Para colocar o carro no estacionamento, uma Copa Brasil Sub-15, e Sim. quanto um pequeno gesto, uma pequena ação, transformou numa amizade aí já de mais de 10 anos. E isso é muito legal, cara. Mas vamos lá, Sem vamos dúvida. conversar. Bora. Que momento. Bom, André Mazzucco, Mário André Mazzucco, né? Conta um pouco da sua história profissional, para quem está acompanhando. Eu conto de trás para frente, de frente para trás, mas conta o pessoal um pouquinho por onde o Mazzucco Bom, passou. Vini, o que acontece? Eu tentei jogar bola, como muitas pessoas, né? Até o juvenil. Aí eu ouvi o célebre recado, né? Olha, é legal você estudar, né? Vai estudar. Enfim, eu falo brincando, mas na verdade, eu entrei na universidade querendo realmente trabalhar com futebol. Sempre tive essa vontade, mas eu atuava na área de preparação física, né? Então eu ganhei uma primeira oportunidade e é o que eu sempre valorizo, né? Eu acabei tendo uma oportunidade de um estágio voluntário no Paraná Clube, na escolinha do Paraná, do Boqueirão, o professor Júlio Rimet. Assim como você é muito grato, né, algumas coisas a mim, mas assim, eu sou muito grato ao Júlio, que foi o primeiro cara que me deu oportunidade no futebol, numa coincidência da vida, assim, a gente se conheceu na faculdade, ele era professor do meu irmão, estava precisando de um estagiário, não podia pagar nada, lembrou de mim e eu fui, e aí iniciei na Escolinha do Paraná como professor, né? E como a escolinha era no Boqueirão, onde era a sede da base lá do Paraná, eu acabei... depois de 1 ano e meio, 2, eu fui chamado para ser preparador físico do Sub-15, lá no Paraná Clube. E aí eu comecei como preparador físico, fiquei algum tempo no clube, fazendo alguns trabalhos também, auxiliando, cheguei no momento de auxiliar o profissional, mas sempre trabalhando com a base. E aí eu sempre continuei minha parte acadêmica, né? Então eu acabei fazendo uma pós-graduação em treinamento esportivo, e logo em seguida entrei no mestrado na Universidade Federal do Paraná.
naquela época, eu acabei conseguindo uma bolsa da CAPES. E naquela época não se permitia trabalhar, né? Se você era bolsista, você não podia ter vínculo empregatício. E aí eu tive que fazer uma escolha. E naquele momento eu queria realmente continuar a minha parte acadêmica, né? Então eu acabei saindo do Paraná, entrei no mestrado. Logo em seguida do mestrado, depois de 2 anos, eu recebi um convite para fazer doutorado, fui para Portugal, morei 1 ano lá, enfim. Entrei no programa da Universidade de Coimbra. E aí na volta, final de 2007, eu voltei para o Brasil para pegar minhas coisas e ir embora em definitivo para Portugal. E aí eu recebi uma ligação do pessoal do Coritiba, que tinha assumido uma nova gestão lá, e precisava de um coordenador da base, por alguma razão indicaram meu nome, e eu fiz uma entrevista, e os caras gostaram, e eu iniciei daí em 2009, né, em 2008, como coordenador da base do Coritiba. Aí fiquei até 2013 na base, que foram anos maravilhosos, assim, não só pelo trabalho, mas pelas pessoas que eu pude conhecer, né? Então, no futebol, a gente sabe como são difíceis as relações, né? E aí conheci pessoas que são meus amigos até hoje, você é uma delas, e aprendi com muitas pessoas também que passaram por lá e fez um trabalho muito legal. Em finalzinho de 2013, teve uma mudança no Coritiba, e aí o presidente, na época, que era o Wilson, chamou para assumir o profissional nas 3 últimas rodadas do Brasileiro, né? Por isso que eu falo, é sempre com emoção. E aí o Tcheco assumiu como treinador, eu assumi como diretor de futebol, e nós tínhamos 3 jogos, né, para tentar evitar o rebaixamento. E nesses 3 jogos a gente precisava fazer 7 pontos. Era o único cálculo mínimo que nos salvava. E aí a gente jogaria com o Internacional fora de casa, Botafogo em casa e São Paulo fora. E aí nós, enfim, uma estratégia de guerra, a primeira oportunidade para mim, para o Tcheco também. E foi legal naquele momento, que daí nós fizemos todo um planejamento. Não tem muito o que você fazer para as 3 últimas rodadas, né? Eu lembro que o presidente até falou, olha, vamos tentar não cair. Que é isso que a gente queria, né? E aí, no fim, a gente empatou um jogo contra o Inter, fora de casa. Queimamos nossos cartuchos, porque a gente precisava de 7 pontos, né? E precisávamos ganhar os últimos 2 jogos. E aí vencemos o Botafogo no Couto Pereira e vencemos o São Paulo em Itu, fora. Numa partida memorável, na verdade. A gente ganhou de 1 a 0. Foi um gol do zagueiro nesse jogo, né? Foi gol. Foi um gol, na verdade, uma assistência de um zagueiro para um gol de zagueiro. Né? Assistência do Leandro Almeida para o gol do Lucas Claro. Né? Lembro como se fosse ontem. Então, mas foi um período muito legal. Assim. A gente escapou. Aí no ano seguinte, o Wilson fez o convite para eu continuar como diretor no profissional. Eu acabei desvinculando oficialmente da base, mas sempre com um processo correndo no clube que estava bem bacana, né? Então, tive pessoas importantíssimas que me ajudaram, como o Augusto, na época, que assumiu a base, o Sergião, que sempre assumiu a bronca lá, né? O nosso ídolo eterno, Criguinho. Então, pessoas que ajudaram muito nesse meu processo de formação, inclusive, né? De ter saído da preparação física, depois para uma parte acadêmica e depois para uma parte de gestão, que para mim era tudo novo, mas assim, a vida foi levando, né? E, enfim, aí fiquei 2014 e 15 no Coritiba, num período assim, para mim foi muito bacana, porque o que acontece, né? A gente sempre anseia título e essas coisas todas, né? E o Coritiba estava passando por uma crise financeira muito grande. Tanto 14 quanto 15, a gente tinha uma limitação orçamentária gigantesca. Então, a gente teve que fazer algumas equipes sendo praticamente o menor orçamento da Série A, né? Então, eu lembro que em 2014 a gente era o penúltimo orçamento. Eu só não me recordo quem que foi o último, mas a gente era o penúltimo, como se fosse o 19º orçamento. E foi o ano de recuperação financeira, né? A gente conseguiu fazer uma equipe para tentar não cair, esse era o objetivo. E no segundo ano, da mesma forma, em 2015 também, né? Então, é difícil porque você acaba gerenciando uma equipe que tem anseios, né, de coisas grandes, mas a gente sabe que na gestão nossa, o objetivo é mínimo, né? Que era não cair pela questão do clube no momento, enfim. E graças a Deus, assim, para esse objetivo as coisas funcionaram, né? A gente acabou, 2014, 2015, fazendo 2 campeonatos, não digo seguros, mas assim, conseguimos aí manter o clube na primeira divisão. E aí no final de 2015, eu recebi um convite inusitado do Red Bull, né? E começou com uma curiosidade, porque eu recebi uma ligação de um cara falando inglês,
era um austríaco, ligou para mim perguntando, falando inglês, e falou, olha, eu estou te ligando só para saber se você fala realmente fluente inglês, né? Que para nós é um item meio eliminatório. Eu falei, legal, eu falo inglês e tal. Ele, a gente queria convidar você para um processo seletivo. Era professor, inclusive? Do quê? Você foi professor, inclusive, de inglês, né? Foi. É verdade. Eu tô falando do futebol, né, Vitor? A gente vai ficar 3 dias aqui. Mas aí, então, aí foi curioso porque eu recebi essa ligação e tal. E aí, como era um processo seletivo e a gente sempre querendo implantar coisas novas no futebol, naquela época, eu não acho que não tinha nenhuma equipe que fazia um processo seletivo no futebol, assim. E aí eu falei com o gerente, com o CEO da época, que era o Maurício. Falei, Maurício, olha, aconteceu isso, eu recebi uma ligação, eu quero fazer por curiosidade, porque eu quero entender como é que é esse processo, né? Um processo seletivo para um diretor de futebol. E eu fui fazer para realmente conhecer, não tinha intenção de sair do Coritiba naquele momento, né? Era final de temporada, era acho que novembro, alguma coisa assim. Cara, eu entrei no negócio, acabou indo, passando da primeira fase, a segunda, a terceira, no fim acabei ganhando o processo seletivo e os caras fizeram um convite para assumir o Red Bull Brasil, que foi para mim muito legal, porque aí é um outro viés, né? Era na época um clube empresa, tinha uma outra estrutura, porque agora mudou, né? Assim, não mudou o objetivo e o conceito, mas mudou a estrutura. Então, para mim, foi uma oportunidade também de vivenciar uma situação de um clube empresa, de um clube diferente, que não tinha calendário, não tinha nem série na época, né? Não tinha série D ainda, não tinha vaga, tinha perdido a vaga, mas tinha um Paulistão, que é o campeonato mais difícil, né, regional. Então, foi uma experiência muito legal. Para mim, foi algo assim sensacional. Era um projeto até a longo prazo, mas no final de 2015 mesmo, houve um processo de mudança, mudou o presidente, saiu um presidente lá, entrou outro. Aí eles mudaram um pouquinho a estrutura. O antigo CEO acabou retornando, que é uma pessoa que eu me dou bem, o Thiago Escuro. E aí acabou que conflitou de duas funções, né? Então, como eles já vinham com uma outra estrutura, a gente acabou, ao final do Paulista de 16, optando por uma mudança. E aí, uma outra história bacana, como aqui é para contar a história, né? As coisas como acontecem. No dia que saiu na imprensa que eu estava saindo do Red Bull, e era a primeira vez que eu tinha saído de casa, e detalhe, né? Eu assinei meu contrato com o Red Bull em São Paulo no dia 13 de dezembro, e no dia 19 meu filho nasceu, meu primeiro filho. Então foi uma loucura, imagina a mudança, né? Minha esposa grávida, filho nascendo. Primeiro filho? Primeiro e único por enquanto, né? Não, você não é filho, Vinícius. É postiço só. Pensei que já estava vindo um segundo. Calma, né? Bom, não sei que essa quarentena aí, né? Vai aparecer bastante filho novo da galera aí. Muita gente nasceu em dezembro. Mas enfim. No fim, o que aconteceu? Aí foi legal, porque foi uma experiência familiar também interessante, né? Cara, daí, nesse período, quando saiu na imprensa e tudo muito novo, né? 1 ano e meio já fora e tal, aí eu recebi uma ligação do Sérgio Serra. Então, na época, presidente do Paysandu. E ele me ligou, na época que eu estava no Coritiba, ele tinha me ligado, a gente trocou ideia, assim, mas só, né? E ele me ligou dizendo assim, olha, eu tô indo para São Paulo, quero falar contigo. No mesmo dia. Eu falei, legal, vamos trocar ideia, né? E aí eu me encontrei com ele, assim, no dia seguinte, né? Eu tava já com as coisas para ir para Curitiba e tal. E, enfim, aí encontrei com ele, fui tomar um café, ele falou, olha, eu vim aqui porque faz muito tempo que eu tô para falar contigo, a gente está querendo mudar um pouquinho o processo de gestão do Paysandu. E para mim, Paysandu, Belém, eu não tinha nem ideia da imensidão do negócio, mas eu falei, opa, legal, né? E a história foi legal porque é o seguinte, eu tinha uma amizade muito grande com o pessoal da Chape, né? O Maurinho, o presidente Sandro, que faleceram no acidente. Eu tinha uma relação muito próxima e a gente sempre trocava ideia, desde a época que eu estava no Coritiba e tal. E eu sempre brincava, minha família ali é de Pato Branco, né? Que é perto ali de Chapecó. E o Sérgio Serra tinha uma amizade com esse pessoal e ele uma vez perguntou, quem que vocês podiam indicar e tal, um dia eu quero dar uma mudada lá no clube e tal, e eles falavam sempre no meu nome. E aí ele veio e falou, né, olha, eu quero muito que você vá, a gente nem se conhece direito, mas algo me diz que você tem que ir para lá, eu quero fazer uma parceria contigo e tal. Eu até brinquei com ele, falei, presidente, deixa eu voltar para Curitiba antes, que meu filho tá com 1 ano e meio, não conheceu nem nem vivenciou com as vovós lá, deixa eu voltar um pouquinho. Aí
ele falou assim, então faz o seguinte, venha você, venha a tua família primeiro para Belém para conhecer, venham conhecer a cidade, venham conhecer o clube, né, para você entender como é que funciona, e daí você toma a tua decisão. Isso tudo uma semana, cara. Mas, cara, eu fui, assim, não teve como dizer não pelo povo maravilhoso que tem lá, as pessoas maravilhosas, assim, é um negócio que te encanta mesmo. E o projeto Paysandu é um clube realmente fenomenal, porque você vai em qualquer lugar do Brasil, você tem um torcedor do Papão, né? Então, para mim, cara, foi assim uma experiência de vida muito importante, porque eu fui com a minha família para Belém, Belém com as suas dificuldades, é uma cidade que tem dificuldade, é uma cidade maltratada pelo governo, assim, pelos governantes em si, pela política, só que tem muita coisa bacana lá. E o clube em si, eu encontrei pessoas que eu sou amigo até hoje mesmo, assim, seja presidente, os próprios Sérgio Serra, Tony, e tive a coincidência de encontrar um grande amigo lá, que era o Fernando Leite, que é o supervisor, e isso ajudou muito nesse processo de adaptação. Ele era o cara que me levava para cima e para baixo, até eu brincava com aquela Ubernando lá, né? Porque ele que me dá... Cara, foi assim, uma vivência muito legal. Em termos de gestão, você imagina, né, um clube do Norte, o próprio Norte e Nordeste, que agora estão se expandindo, né? Tem uma dificuldade maior, não tem como a gente negar. Mas, ao mesmo tempo, eles realmente anseiam isso, né? Eles anseiam melhores e tal. Então, foi um ano legal, cara. Aconteceram muitas coisas, assim, muitas coisas que a gente conseguiu realizar, outras nem tanto. Viramos o ano lá, fizemos algumas mudanças importantes, né? As coisas tiveram um rumo bacana, acho que deu para melhorar algumas coisas, principalmente conceituais, em termos de gestão e tal. E aí, daí no ano seguinte, foi um ano um pouco mais difícil, porque era um ano político também, algumas coisas assim que não se sabia. Aí chegou um momento mais para o final da temporada, assim, a gente também estava fazendo um brasileiro abaixo do que a gente queria, e tendo um time assim que a gente entendeu que era um time bem competitivo para aquele ano, né? A gente, apesar de ter tido assim até título, no ano anterior a gente tinha sido campeão paranaense, aí a gente foi campeão da Copa Verde, que foi um título importante pela questão financeira para o clube, mas as coisas não caminhavam bem. E aí chegou um momento assim, até pela amizade que nós tínhamos, tinha um ponto político acontecendo no clube, e aí em comum acordo, sentando com o presidente na época, que era o Toninho, um cara sensacional, que é meu amigo até hoje, enfim, a família toda, não tenho o que falar das pessoas lá, né? A gente acabou rompendo a parceria, né? Assim, a gente encerrou acho que em agosto daquele ano, enfim. E aí, infelizmente, por uma série de razões, o clube acabou não progredindo, entrou na zona de rebaixamento depois e acabou com o rebaixamento para a Série C, que não era esperado, né? E é uma pena porque o clube não merecia isso, de maneira alguma, pelas pessoas, pelo trabalho que é realizado. Deus queira que logo o Paysandu retorne, porque é um clube que ficou no meu coração mesmo e com o maior orgulho de ter passado por lá e, como eu falei, uma vivência muito boa. E aí, pós-Paysandu, depois, até como foi uma coisa premeditada, eu tinha decidido voltar para Curitiba, passar um período um pouco mais sabático aí naquele semestre, né? Família, fiquei muito tempo fora, né? Ficar lá com o pessoal, enfim. E aí surgiu uma oportunidade de ir para os Estados Unidos. Eu passei um período lá dando uma consultoria para um time da USL, que é a segunda liga americana, Austin Bold. Fiz uma rodada por lá, tenho, né, coincidentemente, alguns bons amigos, o próprio Roberto Pinto do Austin, o Marcelo Serrano, que é o treinador lá do Austin, o Muzi, que hoje está no Orlando City, o Ricardo Moreira, o Bruno Costa, que está no San Jose Earthquakes, são pessoas que estão lá. Tá online, Bruno Costa. Bruno Costa online, manda um abração para ele aí. Cara, o Bruno é um parceiraço. Então, assim, acabei fazendo essa sabatinada, fui para lá, fiz um trabalhinho lá junto com o Austin Bold, com o pessoal, que é o time que tá o Kleber Gladiador, tá o André Lima, uns brasileiros lá. É um projeto bacana. Cara, e no retorno tinha alguma coisa encaminhada para um clube e acabou indo para outro e eu fechei com o Paraná Clube, né? Eu queria mesmo ficar em Curitiba, então foi uma coisa super bacana, providencial. E Paraná foi meu início de tudo, né? E aí tive esse retorno para o Paraná. Fizemos um trabalho também com um orçamento bem justo, montamos acho que um time até competitivo para o campeonato daquele ano, né? De 2019, do ano passado. Acho que as coisas foram bacanas,
mas aí, inusitadamente, surgiu esse convite do Vasco, né? E foi engraçado, cara, porque, lógico, a gente profissionalmente está sempre galgando, mas eu estava realmente muito bem. O período no Paraná foi muito legal, com as pessoas também lá, acho que a gente conseguiu fazer um trabalho bacana. E aí, quando veio o Vasco, aquela coisa, a gente já sabe como é que é o Vasco, né? Mas é um clube realmente gigante no Brasil, né? Quem sou eu para... Pô, e o pessoal, até meus colegas, né? Pô, tem que encarar, vamos lá. E eu realmente estava numa situação de conforto, né? Com o Léo, presidente do Paraná, o Daniel, que está lá, o pessoal todo, a gente estava envolvido, o Matheus, treinador. Então, a gente estava realmente envolvido, mas acabou que, como veio, eu acabei indo para o Rio, conversei, enfim, os caras... a gente acabou entrando num acordo e eu acabei deixando o Paraná e fui para o Vasco, né? E aí, estou aqui até hoje, experiência imensurável, porque o clube é enorme, os problemas são enormes também. Eu acho que é diferente de tudo aquilo que eu já vivi. Eu acho que toda a minha experiência acumulada me ajudam nesse momento, mas eu tenho aprendido muita coisa a cada dia que passa. Porque não é fácil, né? Um clube que ele realmente é um clube nacional, né? Também, assim, onde você vai tem Vasco. A responsabilidade é grande, é um clube que tem dificuldade financeira, tem dificuldade política, mas está todo mundo empenhado em fazer o seu papel. E o ano passado foi legal, trabalhar com um treinador como o Vanderlei, foi uma experiência fora de série. Fazer o que a gente conseguiu fazer o ano passado, né, de levar as coisas aí até o final, evitar qualquer rebaixamento, ainda classificar para a Sul-Americana. Então acho que foi um resultado de trabalho muito legal, assim, dentro daquilo que a gente queria. E aí esse ano, também com mais dificuldade ainda, iniciou uma opção do clube de trazer um treinador também de renome, como era o Vanderlei, e o Abel tinha muita amizade com o Campelo, que é o presidente, né? E as coisas não engrenaram, o Abel é um cara fantástico também, então, assim, dá essa oportunidade de a gente conhecer pessoas, né? Como o próprio Vanderlei, o Copertino, que era do Vanderlei, o Melo, agora o Abel, e as coisas não andaram. E aí teve toda essa maluquice aí que a gente está vivendo hoje, né? Essa pandemia maluca e aí a gente acabou fazendo a troca, né? Essa semana também, eu até estou brincando, eu estou trabalhando mais aqui em casa do que lá no Rio. Eu estou em Curitiba agora com a família, né? Mas a gente acabou ajustando essas mudanças agora para a sequência enfim, acho que vamos ver se a gente faz um ano também melhor num clube como o Vasco e tentando fazer as coisas dentro de uma dificuldade, mas acho que é crescimento para todo mundo também. E para mim eu estou muito feliz pela oportunidade, né? Então é bacana também a gente aqui de Curitiba, os profissionais aqui também, que estão sempre buscando um espaço, a gente abrindo caminho também para todos, né? Isso é legal. Então, assim, resumidamente, em 45 minutos, é uma passada geral. Não, mas isso é bacana, Mazuco. Por mais que nós somos próximos, é legal que eu também consigo identificar a tua evolução, né? E, poxa, ano após ano, galgando objetivos maiores, e isso é muito legal, cara. Tá só no começo. A gente se acompanhou sempre, né, Vini? Show. Agora me diz uma coisa. Como é estar como diretor executivo? E qual que é a função do diretor executivo? Diz para mim. Vini, assim, ó, em linhas gerais, né, é uma função que ela tem assim, um objetivo claro de prezar pela gestão do bom andamento do departamento de futebol, né? Então, é uma função que ela precisa estar olhando todos os setores, sejam setores técnicos, administrativos, né? A gente precisa coordenar os processos do setor que tem que ser bem definidos. Cabe a gente também as relações, seja com atletas, com agentes, com outros clubes, federações. Então, em linhas gerais, assim, é um papel realmente executivo de você representar o clube perante algumas situações de decisão, né? Hoje eu respondo para um vice-presidente, que é o José Luiz Moreira, que assumiu agora recentemente, e respondo ao presidente Campelo. Então são dois, né, na verdade, níveis só que competem. E aí, dentro da minha função, dentro do departamento de futebol. Então, assim, é como se fosse um overview, é uma visão geral do todo. A gente realmente precisa entender da parte jurídica, entender da parte administrativa, da parte técnica, porque isso que compete ao diretor executivo para estar realmente fazendo a gestão das pessoas e do departamento. Então, é uma função importante. Obviamente que são peculiaridades de cada clube. O Vasco realmente nesse ponto é muito grande, são muitas pessoas envolvidas, é muita história, muita tradição
que já vem de anos para o clube, até em relação aos seus beneméritos, a questão política. Então, cada clube tem a sua maneira. Tem clubes que têm presidentes menos atuantes, tem clubes que têm presidentes mais atuantes, mas eu procuro sempre criar processos que facilitem a tomada de decisão, né? Que a gente tenha argumentos para levar as pessoas que devem tomar a decisão final, né? Para que a gente tome embasado na parte técnica e não na parte, às vezes, política ou emocional, como acontece. O que não é fácil, né? A gente sabe que futebol é momento, e quer queira ou quer não, a gente tem que lembrar que para quem trabalha no futebol, de certa forma, no nível profissional, é entretenimento. Né? O que você precisa fazer? Precisa ter um bom time, brigar por título, fazer um bom futebol, só que isso é o aspecto externo, né? Internamente, às vezes, você não tem nem as ferramentas para fazer isso e a pressão é para que isso aconteça. Né? Mais ou menos assim como acontece no Vasco. Mas você carrega um clube realmente grande e precisa fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Agora, uma coisa bacana que tem acontecido, assim, eu fiquei impressionado com a torcida do Vasco, né? Porque é uma questão que eu não tinha visto ainda, assim, da mobilização. É uma coisa absurda, é super legal. Isso para mim é uma experiência de vida mesmo, assim, que eu vou levar, porque é uma coisa muito bacana. E isso facilita o processo. A torcida leva junto mesmo, pelo amor que tem ao clube, por entender, por defender, pelo orgulho. Então, as ações que a gente tem feito, que são um pouquinho mais pé no chão, valorização da base, contratações pontuais, dentro daquilo que a gente pode, são muito valorizadas. E a gente tem um retorno positivo disso, né? Você vê, a gente não fez um início de ano bom. Tudo bem que legal assim a questão da Sul-Americana, que a gente passou de fase. Copa do Brasil a gente enroscou num jogo, apesar de ter passado de fase já, mas enroscamos num jogo agora. Tem a volta, e o estadual que não foi legal, foi bem abaixo do que a gente queria. Mas mesmo assim a torcida entende, compra ideia, as exigências são assim, vamos lá, dá uma reforçada aqui ali, vamos embora, tamo junto. Então são coisas que acontecem que ajudam assim na condição do trabalho, né? Então está sendo bem interessante, assim. Para mim é uma oportunidade, é o que eu falo, né? Acho que é uma oportunidade que a gente tem que curtir, tem que vivenciar, tem que aprender bastante, porque isso leva para os próximos passos também, né? Não, isso é legal, cara. E como diretor, você tem que cruzar, cabecear, comemorar, né? Tem que fazer tudo. Né? Não tem jeito. Na verdade, às vezes você nem tem que fazer isso, mas você tem que fazer as pessoas fazerem isso porque você é cobrado, né? A responsabilidade é sua, né? Então, você tem que, assim, tem a tua parte de delegar tarefa e tem a parte de executar tarefa. E isso tem que estar bem feito porque a cobrança vai ser nisso, né? Então, você tem que ter pessoas do teu lado que entendam a ideia, que comprem a ideia, que façam, né? E você lidar com pessoas, você sabe que nunca é fácil em qualquer lugar, né? Eu sempre falo que 90% dos nossos problemas é gestão de pessoas. 10% é processo, é aquilo que a gente já sabe. 10% é o coloquial, agora 90% são pessoas. Então, cabe a gente também, a gente acaba tendo que ter uma liderança, ter, né, um acesso às pessoas importante, independente da hierarquia, mas que as pessoas comprem a ideia para poder executar. A grande dificuldade na situação de gestão de pessoas são justamente as pessoas, né? Exatamente, não tem jeito. É isso aí. Uma coisa legal de comentar, Mazuca, até na situação do Curitiba, eu lembro muito da questão do ranking do fute, era da base, né? Que tinha lá aquele ranking das categorias de base. Sim. 13, que é a categoria de base do Curitiba ficou em terceiro lugar. E esse ranking tem desde revelação de jogador, competições que participa e chega no mais nível, enfim, no maior nível. E uma coisa que eu levei como aprendizado, né, que ali eram 56 pessoas trabalhando na categoria de base. Eu lembro muito bem desse número. E eram 56 pessoas que acordavam, iam para o clube e realmente estavam dispostas a dar o seu melhor para alcançar um objetivo em comum, que era fazer o sub-13 bem, o 15 bem, o 20 bem, revelar jogador. Então, tudo estava em conjunto porque a gestão de pessoas em si era muito boa. Então, o que eu falo é isso, Vini. Às vezes você não tem a estrutura toda, né, a teu favor e não tem as condições ideais, mas se você tem pessoas boas, as coisas acontecem. E o Coritiba foi um grande exemplo para a minha vida, né? Porque a gente conseguiu fazer de algo
que não era o ideal, mas com as pessoas que estavam envolvidas naquilo, pô, foi sensacional. Foi um período que, tanto que, cara, acho que todas as pessoas que passaram por ali naquele momento, de 2008 a 2015, a gente tem uma relação muito próxima até hoje, assim, porque foi uma coisa muito legal, né? Eu lembro que teve desse ranking que você falou, acho que foi primeiro indicador nosso legal, porque era um ranking muito utilizado no Brasil, pena que não tem mais. E eu lembro que o Coritiba era o 44º. Voltou, viu? Voltou? Bacana. Voltou. Não sabia. O Coritiba era 44º, a gente chegou a ser o terceiro do Brasil, cara. Então foi muito legal. E fora algumas quebras de paradigma, né? Eu lembro que o Coritiba nunca tinha ido para fora com a categoria de base. E aí nós conseguimos uma vez a primeira Copa que o Coritiba saiu foi a Copa Chivas, no México. Eu lembro que daí eu fui comunicar o pessoal da comissão do Sub-20 e tal, e o pessoal não acreditava, falou, duvido, isso nunca vai acontecer. Falei, rapaziada, tira passaporte, vamos lá que vai acontecer, nós vamos fazer isso aqui. Coritiba viajar para fora, nunca vi. E a gente acabou indo para a Copa Chivas, uma Copa super legal que tinha, com o Real Madrid, times de ponta e tal. Aí depois a gente foi para a Copa Saprissa, que foi na Costa Rica, e depois conseguimos a vaga na Dallas Cup, que aí foi o nosso ponto alto, né? Que aí a gente acabou sendo campeão em 2012, a primeira vez, né? Contra o Manchester United na final. Então foi um negócio super legal. Imagina quem que é o Coritiba, né? Para se tornar... E fora isso, a gente tinha a gente tinha uma turma bacana que cuidava, não só as pessoas que trabalhavam, mas muita gente fora. Eu tive, na época, 2 grandes amigos, que foi o Arthur e o Pierre, que eram diretores na época do Coritiba, que eram caras que estavam lutando sempre pelo melhor, já antes de eu ter entrado. Então, são caras que fizeram muitas coisas legais pelo clube. Assim, o Zé Carlos, treinador, que é um cara que eu tenho um carinho até hoje, assim, tá louco. Assim, o que eu falo, as pessoas fizeram aquilo acontecer. Então, por isso que eu falo, são as pessoas a razão daquilo se tornar, independente da ferramenta que você tenha. Se você tem boas pessoas do lado, você consegue realizar bons trabalhos. E para nós, sim, foi uma coisa que ficou marcado para a vida, né? Essa questão da onde a gente conseguiu colocar o Coritiba num patamar de categoria de base que a gente nunca imaginava. Mas foi também aquela velha história, né? A gente foi acreditando, né? Deixaram a gente acreditar e a coisa foi caminhando. Então foi bem legal, cara. Foi bem bacana. Que show, cara. Show mesmo. Falando um pouco na parte dos atletas, né? O pessoal que acaba acompanhando tem sempre essa dúvida, e eu acho legal sempre debater, que é muita questão de perfil de jogador, né? A gente sempre falou muito na questão de perfil, mais voltado para o profissional, mas se quiser falar também, né, quanto à categoria de base, não tem problema. Tem perfil para jogadores para Série A, Série B, Série C, né? O que você acredita quanto à questão de perfil? Como é que você pensa sobre isso? Enfim. Assim, ó, o que eu acho, Bini, assim, uma das coisas legais que eu tenho para mim é ter passado por situações diferentes. Então, ter trabalhado num clube de Série A, num clube empresa, num clube de Série B, né? Então, essas vivências te dão até na época do Red Bull, a gente estava na Série D, né? A gente conseguiu a vaga. Então, o que eu acho, cara? Não é só o perfil do atleta, mas é muito mais o perfil do clube da competição que você disputa, né? Porque você tem diferentes perfis para atuarem naquela divisão que você está, ou no tipo de competição. Eu lembro que a gente fez um estudo bem grande na época do Red Bull para disputar a Série D. Porque na época o Red Bull o problema não era dinheiro. Tinha dinheiro para contratar jogador de Série A. Mas a gente sempre batia na tecla, olha, e os europeus têm muito disso, né? Não, é grana. Porque lá é um pouco similar, né? Você, com mais investimento, você vai ter jogadores melhores. O Brasil é um pouco diferente, né? Porque a gente é muito miscigenado e você tem competições muito distintas, né? Você jogar na Série D num campo de buraco e talvez num outro clube você vai jogar num bom campo. Então você tem que ter algumas... Então, a gente tinha feito um estudo muito grande sobre isso, né? O perfil de jogador para a Série D. Então, eu acho que tem que ter atentar para aquilo que o clube oferece ou que o clube exige, né? Vou dar um exemplo. São poucos clubes hoje que entregam a um treinador, a um jogador, a identidade do clube. Aqui, ó, o Coritiba joga assim, porque historicamente é assim, e isso é uma falha que nós temos aqui no Brasil, porque os clubes precisam ter uma identidade melhor, né? O Vasco, por exemplo, agora a gente efetivou o Ramon, que era auxiliar. O Ramon vivenciou a fase boa do Vasco e um pouquinho da história. Chegou agora o professor Antônio Lopes, que faz parte da história do Vasco. Então o discurso já entra naquela... Bom, o Vasco sempre foi assim, jogou um futebol de posse de bola, ofensivo... Então, isso é o mínimo que o clube tem que entregar na hora de contratar um treinador e um jogador.
né? Eu preciso de jogadores com perfis naquilo que a gente joga. Só que isso ainda, a gente está muito atrás, né, nos clubes brasileiros. São poucos clubes. Por quê? Porque há uma mudança constante da liderança, né? Os presidentes mudam a cada 2, 3 anos. E aí entra um presidente novo, o cara, não quero mais nada do que tinha antes, vou fazer uma coisa diferente. Então, e aí os clubes perdem essa identidade. Então, quando você fala de perfil, Vini, eu acho que, lógico, você tem que analisar, mas dentro daquilo que o clube quer de você, né? Qual que é o objetivo do clube, e aí você tem perfis e perfis. Então, é difícil você escolher dentro de uma prateleira de jogadores, quero esse perfil para isso. Eu acho que vai muito daquilo que você, do que o clube exige, das competições que você disputa, e aí sim você trabalhar dessa forma. Por exemplo, nós temos um grupo no Vasco com que nem o Leandro Castan, que é um cara que jogou na Roma, um cara que tem uma história sensacional. É um cara que já tem uma carreira num nível realmente interessante, né? Um nível competitivo, nível de... Então, é um cara que nos ajuda hoje, é o nosso capitão. Agora, se vai jogar uma Série B, por exemplo, a gente são jogadores que você vai precisar de um outro perfil, porque você vai pegar campo ruim, você vai pegar condições adversas, logística ruim. Então, às vezes são atletas que podem te entregar mais numa outra, com outras funções, né? Então, essas distinções. Mas eu vou muito na linha, resumindo assim, Vini, daquilo que o clube deveria te entregar, assim, nós queremos você porque a gente entende que você tem o perfil que o clube quer. Mas muitas vezes nós não temos essa resposta, né? O que o clube quer? Qual que é a identidade do clube, né? O que o clube entende como modelo de jogo, como forma de jogar, treinador que vai... Porque o treinador é o comandante, né? Então, muitas vezes, não há o clube demite um treinador, contrata outro que é o oposto, e falta um pouquinho mais de estudo nisso aí, sabe? Dos clubes se prepararem um pouquinho melhor para essas escolhas. Não, show. Até já emendando na próxima pergunta, e por isso que eu queria entender um pouco da questão do perfil, que é a sua visão hoje no profissional, como é que funciona o processo de contratação. Né? Para quem não está no dia a dia, eles não conseguem entender como é que funciona a parte do planejamento, a parte da execução. Uhum. Conta um pouquinho para a gente como é que funciona. Então, em termos de profissional, Vini, a gente tem um departamento que tem alguns scouts, né? Fazem um pouquinho dessa análise de mercado. O Vasco ainda está um pouquinho atrás, precisa ainda fomentar um pouquinho mais isso, né? Mas eu acho que, por exemplo, hoje passa pela fragilidade dos clubes de entregarem uma identidade, passa muito pelo gosto do treinador. Então, às vezes o treinador faz algumas indicações naquilo que ele está pensando em construção de equipe, e a gente busca esse perfil através de avaliação. Hoje você tem ferramentas mais que facilitam isso, né? O iScout, StatScout, você tem diversas ferramentas que você consegue assistir todos os jogos, avaliar os caras, já tem avaliações feitas dos jogadores, você pode fazer alguns comparativos. Então a gente tem um perfil traçado naquilo que a gente quer. E aí, vamos lá, quando é futebol profissional, vai depender do que o clube tem de poder financeiro. Se o clube é um clube comprador, né? Ou é um clube que vai pegar um jogador emprestado, ou é um clube que vai tentar, enfim, pegar um jogador livre, né, de alguma forma. Então, ele é um processo complexo, ele não tem uma linha né, porque tem o fator financeiro envolvido, tem o fator também do atleta estar vinculado ou não, da onde que ele está. Então, agora, de avaliação, vou te dar um panorama geral, passa muito pela mão do treinador hoje no futebol brasileiro, porque os clubes não têm muito essa... São poucos clubes que juntam os jogadores e entregam para o treinador trabalhar, justamente porque não tem uma identidade, não sabe o que quer daquilo que o clube está exigindo, entendeu? Então, aí passa pelo um treinador nas discussões. Agora, o que é importante, que eu falo, eu defendo sempre a continuidade. Quanto mais as pessoas tiverem continuidade dentro dos clubes, melhor elas podem entender isso, né? Melhor elas podem fomentar uma continuidade de trabalho, sejam dos atletas ou dos profissionais que estão envolvidos nesse processo. E aí facilita um pouquinho você identificar aquilo que você quer buscar. Né? Mas dentro desse processo é isso. A gente faz algumas análises mesmo dentro daquilo que o treinador entende ou que a gente discute como clube, né? Para reforçar a equipe, e aí vai. O Vasco hoje é um clube que tem uma categoria de base muito forte. Né? Já é um trabalho de alguns anos que conseguiu se consolidar, tem uma coordenação metodológica, tem uma linha de trabalho já bem evidente, a gente ainda tenta alguns ajustes no processo de transição, mas dentro da dificuldade financeira do clube e também por ser uma marca forte para você também negociar um atleta, a gente tem fomentado muito a categoria de base. Ali as duas coisas, a dificuldade financeira de contratar, mas também valorização do ativo. Né?
Então a gente tem utilizado muito os jogadores da base, pensando naquilo que o Vasco também tem essa tradição, né? A torcida gosta muito do jogador de base, quando vem e tal. Então tem aquela paciência necessária, né? E a gente começa a fomentar isso para os atletas. Então, hoje a gente trabalha dessa forma, são contratações pontuais. Eu vou dar um exemplo, né? O Vasco há muito tempo não tinha um camisa 9 de qualidade e tal, e que precisava buscar. Aí você pega não camisa 9, mas dos principais artilheiros, atacantes, você lembra do Romário, Edmundo. Então, você vê um perfil diferente de um atacante de área, alto, forte e tal. E isso remete um pouquinho à história. E aí isso é uma história legal, porque a gente foi justamente buscar um atleta num perfil Vasco, daquilo que era um resgate. E a gente já estava monitorando o Germancano, que é um atacante argentino que nós trouxemos, que é um cara que vem de 2 temporadas sensacionais no Campeonato Colombiano, e que tinha as características que a gente queria, de um atacante de mobilidade e tal. E aí, qual que foi o processo? Foram umas 3 idas para Buenos Aires, senta, conversa, faz conta e entende. E aí que eu digo, teve uma participação importante da torcida, que começou a bombar o cara, venha pro Vasco, não sei o que lá e tal, um negócio bacana. E a gente conseguiu fechar, e você vê, hoje é um cara que é o nosso titular, é o cara que fez, dos 8 gols que a gente fez, ele fez 5, então a gente brinca que ele já se pagou, né? Ele deu as classificações já da Sul-Americana, da Copa do Brasil, enfim. Então, nesse ponto, mas, lógico, não é simples, né? Porque a gente podia chegar lá, o cara não aceitar, aí você tem que buscar, você tem que ter sempre 5, 6 opções. Mas, enfim, em linhas gerais, é um processo complexo que seria facilitado se os clubes tivessem um pouquinho mais da identidade das coisas aí que eles querem dos profissionais que eles contratam, né? Questão, mesmo depois que você parou de trabalhar com a categoria de base, foi virar gente grande, né? Foi virar diretor executivo nos clubes onde passou. Mas eu sei que você sempre olha para a categoria de base porque faz parte da tua história e também faz parte do trabalho, né? Tanto a valorização, porque você mesmo estando no profissional, você sabe o que você passou lá junto, sabe também das dificuldades, e isso é muito legal, porque você acaba valorizando. E as categorias de base, elas têm diferença entre elas, né? O que você consegue olhar nos clubes que você passou, essas diferenças, né? Não só cultural, de história, mas o que você consegue observar quanto a isso? Eu acho que o primeiro ponto, o Vini, é uma coisa de difícil discussão, assim, que é o perfil dos clubes, né? A gente muitas vezes não sabe o que o clube é. Se é um clube comprador, revelador, fomentador da base, essas coisas. Eu tinha muito essa discussão com o Alex, nosso capitão do Coritiba lá, porque é um cara que tem uma visão muito legal disso e sempre lhe batia. Inclusive, ele estava online também, viu? Hã? Estava online também. Pô, eu não consegui nem acompanhar bem na live dele, porque a gente teve uma reunião lá do Vasco, não consegui nem acompanhar, mas enfim. A gente discutia muito porque, assim, a gente tem que saber o que o clube é, né? E eu acho que a maioria das coisas o clube não sabe de que forma vai explorar isso, porque a gente tem vários exemplos. Você vê o exemplo do Palmeiras, né? O Palmeiras fez um trabalho de base recente, assim, de forma agressiva, no bom sentido, né? De buscando jogador, contratando, mas não tinha esse espaço no profissional. Parava ali no sub-20 porque no profissional era muita grana, então os caras contratavam, então nunca tinha espaço para base. Esse ano que eles mudaram um pouquinho, né? O dinheiro ficou mais apertado e estão começando a fomentar. Então, eu acho que a grande diferença, por exemplo, no Red Bull, a base tinha um objetivo claro, que era abastecer a rede, né? Então, o Red Bull, a gente tinha os clubes em Salzburg, na Áustria, né? Leipzig agora que bombou, né? O Red Bull, o próprio Red Bull nos Estados Unidos, a gente fez algumas parcerias por lá, mas tinha um objetivo definido. Então, era captar bons jogadores, formá-los dentro da metodologia que o Red Bull exigia e mandá-los depois para fora, aqueles destaques, né? Então, no Coritiba, a gente brigou muito para ter esse espaço na base. Teve até um ano que a gente conseguiu botar vários atletas, né? Lógico que o processo de transição é complicado. É um processo que eu sempre falo que ninguém tem a fórmula ainda, porque é difícil a gente saber, né? Qual a melhor forma de lidar com isso. Mas justamente a próxima pergunta. É complicado. E o futebol também, ele é um pouquinho imprevisível, né? Você vê, o grande jogador do Vasco hoje é o Thales Magno, que é um menino de 17 anos, que não era titular na sua categoria, que passou a treinar, o Vanderlei gostou, nós corrigimos algumas coisas e o menino estourou. A gente fomentou esse potencial que ele tinha, né? Então, eu acho que o primeiro passo é os clubes entenderem o que eles querem para realmente fazer um trabalho decente na base. Ou investir, ou dar condição, ou dar essa abertura
para que o trabalho seja feito, né? O Vasco hoje realmente tem um trabalho de base de tirar o chapéu. Eles fazem um trabalho muito bacana. Não temos assim muito recurso, mas o Vasco hoje, por exemplo, São Januário é um polo interessante de facilidade de acesso, né? Então os atletas conseguem chegar lá. E tem uma coisa no Rio de Janeiro, que é uma outra coisa que eu cito sempre o Alex, que ele defende, que é o futsal. O futsal no Rio é muito forte. Então o Vasco tem desde sub-5 até sub-20, porque começa no futsal. E isso realmente te dá um desenvolvimento bem interessante dos meninos, né? Então, das minhas, você vê, no Paysandu, a base não se fomentava muito nada, né? Assim, tipo, não tinha nenhum eixo estratégico. Aí nós levamos até um coordenador que é o Gustavo Fragoso, o pessoal deve conhecer, que é um cara da melhor qualidade também, cara Tava online aqui também. muito lá, nos ajudou muito lá em a gente montar alguma coisa melhor para a base do Paysandu, que era um clube também com dificuldades lá, né? Eu acho que cada clube tem as suas peculiaridades. O Coritiba nos ajudou na época, porque tinha uma filosofia da gente formar jogadores, e então ajudou um pouquinho nesse processo de desenvolvimento. Então a gente teve algumas coisas legais lá que aconteceram. O Vasco, como eu falei, tem uma categoria de base muito forte. A gente tem vários atletas interessantes, que inclusive estão hoje no profissional. E eu acho isso. Eu acho que o principal ponto é o clube entender o que ele é, né? A partir do momento que ele entender o que ele vai olhar para a sua base da forma correta. Então, se é o exemplo que eu dei do Palmeiras, né? Talvez fazia um trabalho agressivo de captação, de contratação, mas não tinha para onde levar, né? Porque o profissional não né? Precisou de jogadores, os caras pagavam, levavam lá. Então, é isso. Aí o clube precisa definir essa filosofia para que as coisas possam funcionar melhor. Agora só me dá um segundinho. Agora você vai ao toalete, né, Vinícius? Não, vou ligar o ar-condicionado, ficou calor aqui. Tá. Não, show de bola, música. Até a próxima pergunta, e você já estava falando sobre isso, é justamente essa relação de categoria de base com o profissional, que é uma lacuna que muito se discute hoje e ninguém tem uma resposta exata, né? Que é referente à transição. Que não tem uma receita de bolo, por exemplo, você não tem um manual para seguir, saia de A para B, siga esse caminho que vai dar certo, né? E o que você tem a me dizer sobre transição? Vini, assim, é o que eu falei, ninguém achou a fórmula ainda, né? Ideal para isso, né? Eu acho que, vamos lá, considerando um aspecto maturacional e não biológico, mas maturacional como atleta, né? Em todos os sentidos, do atleta estar pronto realmente para entregar o melhor, a gente demora um pouquinho, né? Então, às vezes, a gente aqui no Brasil costuma tratar muito da exceção, daquele menino que estourou com 17, 18, que é a exceção, né? Mas a gente tem vários outros bons jogadores que estão naquele seu processo natural de maturação, que daqui a pouco, numa idade adulta, a gente sempre fala entre 22 e 23 anos, por isso talvez o sub-23, né? Que é aquele momento do atleta realmente estar atingindo um pico de performance geral, não só física, né? Mas técnica, mental, no momento adequado e que ele vai realmente estar bem. Tanto é que você vê vários jogadores estourando em outros clubes, né? Ou aparecendo, você vê com 23, 24, você vai falar, pô, o cara fez a base no Internacional, fez a base no São Paulo, né? Porque talvez não teve aquele momento, a oportunidade, e acabou terminando seu processo de desenvolvimento mais tarde, né? Então, eu acho que o Brasil podia fomentar um pouco mais um calendário melhor aí para um sub-23, por exemplo, para que os clubes tivessem essa possibilidade, só que isso também demanda investimento, e muitos clubes às vezes têm isso como gasto, né? Não podemos gastar com o sub-23. Às vezes é um investimento, mas desde que você tenha um calendário e desde que você tenha realmente esse conceito estabelecido no clube, porque às vezes os clubes criam uma equipe B ou um sub-23 e vira, que a gente fala, né? Vira um depósito de jogadores, desculpa o termo, né? Eu não gosto de usar isso, mas vira um depósito que aquele jogador que não está jogando no profissional desce. Então, assim, tem que ser uma categoria que fomente esse processo de desenvolvimento, porque a exceção é mais fácil de trabalhar. É muito fácil para nós trabalharmos com o Thales Magno, que é um menino que está explodindo, enfim, que vai, né? Agora, eu preciso trabalhar com os outros que também têm um bom potencial, mas que vão precisar de tempo, de maturação. Então,
essa transição ela é difícil. Uma das coisas que nós fizemos no Coritiba e deu certo e que eu acho que é um caminho interessante é você equiparar as programações no sub-20 com o profissional, por exemplo. Tá? Você cria uma relação mais próxima, tanto das comissões técnicas quanto dos atletas. E a gente fez isso no Coritiba na época porque era fácil pelo CT. Então o profissional treinava num campo, o sub-20 no campo ao lado. No Vasco a gente não consegue fazer isso ainda, né? A gente está ainda desenvolvendo um novo CT, e aí sim, se tudo correr bem, né, pro próximo ano aí vai estar todo mundo integrado. Acho que é uma primeira forma, porque você está no dia a dia, você está trocando ideia, você está enxergando necessidades. E digo mais, assim, você também, não é acelera, mas você otimiza um processo que muitas vezes o atleta vem da base com algumas deficiências que o profissional está exigindo, mas que na base não tinha sido detectado, que talvez não fosse aquele momento. E você consegue também otimizar esse trabalho, né, com ferramentas importantes de avaliação, mas também com os profissionais nessa interação um pouco melhor, né? Então, eu acho que esse é um ponto, essa integração de sub-20 com o profissional é legal. A questão do sub-23 é uma discussão a ser feita. Eu acho muito mais porque tem jogadores que precisam desse tempo de maturação e você acaba perdendo muitos jogadores no caminho, né, por causa disso. E um calendário um pouco melhor, se bem que a gente lutou muito nos últimos anos com um calendário para base, que hoje a gente não pode reclamar que já tem um brasileiro, uma Copa do Brasil, já tem algumas coisas legais, né? Mas eu acho que a gente pensar um pouquinho nesse processo de formação pode ajudar nessa sequência, entendeu? Mas é um processo difícil. Vou te dar outro exemplo, pela complexidade. Às vezes você está fazendo algo numa transição interessante e bacana e muda o treinador. Aí aquele treinador que estava com o atleta da base já, né? Aí vem o outro e fala, não quero usar, e aí você tem que começar tudo de novo. Então, mais uma vez, os clubes precisam definir suas filosofias. Esse é o grande desafio do futebol brasileiro, na minha visão. É fácil? Claro que não, até porque nós temos clubes que são estatutários, né? Muda o presidente a cada ano. Então, é um processo difícil. Agora, para isso, aumenta a nossa responsabilidade como profissional, seja treinadores, qualquer profissional do futebol, de tentar deixar um pedacinho disso nos clubes que passam, né? Tanto na gestão, quanto na questão do conceito, nas ideias. Acho que isso é um caminho interessante que a gente precisa deixar sempre algum legado, de alguma forma. A gente falava muito sobre isso, né? Deixar um legado por onde passa. Legal. E uma das lives fizeram uma comparação que eu achei muito bacana, cara. Que ele diz que o futebol em si é um esporte dos comuns, né? Que não dá pra gente tratar a exceção como uma coisa que vai acontecer sempre. Detalhes magnos da vida, enfim, eles são exceções. E só para o pessoal entender, até a transição, de maneira não científica, ele não tem mais idade para jogar na categoria de base e não está pronto para vestir a camisa 10 do profissional e ir lá jogar. Né? E conseguir entender, olhando nesse ponto, até quando o atleta passa de 20 anos, aí ele fica naquela transição mesmo, que é treino com profissional. Tem um detalhe importante, Vini, que você tem que cuidar, e a gente discute muito isso, que é o seguinte, vamos pensar no lado do negócio, que também é um meio de sustento do clube, né? Uma das principais receitas é com a venda do jogador. Hoje o mercado de fora, ele já olha às vezes para atletas que ainda estão na idade do sub-20. Então essa pressão está sendo exigida que os clubes comecem ainda antes, né? Então por isso que eu falo, não é só o estourar a idade. Hoje você já tem que ter essa condição do menino estar se ambientando numa exigência profissional até para um negócio futuro, porque você tem que pensar nisso. Nosso desafio não é só esportivo, né? E ainda mais a gente na parte da gestão. Você precisa também de algo, né? Vamos falar do business do negócio, né? E aí você também se obriga a melhorar esses meninos, que são meninos ainda, porque está cada vez mais cedo a valorização de uma venda boa que o clube pode fazer para fora, né? Você vê os meninos do Coritiba que foram vendidos, o próprio Vasco agora no histórico recente, né? Então, o Brasil ainda é uma fonte de talentos que os clubes vêm buscar num custo-benefício bem interessante para eles, né? Então, não tem como. A gente ainda tem isso, né? São realidades diferentes, né? Aqui na América do Sul e na Europa. Então, e aí a gente se obriga a cuidar desse processo de transição até mais cedo. Não, perfeito. Até para entenderem um pouquinho, quando a grande dificuldade também como a gente, que é na transição, é quando o atleta realmente completa 20, 21 anos
e muitas vezes ele passou 5, 7, 10 anos dentro de uma categoria de base. O clube teve todo um investimento, né, em alimentação, funcionários e todo o rateio que é feito no mensal tem um centro de custo dentro do atleta. E muitas vezes aquele atleta, ele não, no momento, o profissional não consegue absorvê-lo, né? E eu até fui fazer um acompanhamento, Mazuco, onde os comuns, mesmo tendo todo esse tempo de base, os comuns acabam estourando de 22 a 24 anos, que é quando eles já têm experiências, que eles já conseguem fazer um contrato um pouco maior. Só que é difícil ter essa vou dizer, paciência, né, no clube, porque também futebol muito rápido, muito dinâmico, né? Sendo que dos 22 aos 24, quando começa a ter essa maturação, esse entendimento, e os maiores contratos, eu não estou falando da exceção, tá? Porque exceção a gente não comenta, mas os maiores contratos de 26 a 28 anos, quando o atleta já teve mais rodagem, já teve mais experiência, já conhece mais o esporte em si, e aí começa a acontecer. Porém, a gente sabe que o funil é apertado, né? Sim. O funil sub-11 começa com bastante atleta, a transição da base profissional já é bem afunilada, e a questão de salário é a mesma coisa, né? Então, por isso que eu quis comentar quanto à questão de transição. Não, perfeito. Não é fácil, porque você tem também algumas linhas muito tênues, né? Daquele momento certo do cara realmente ter um valor de mercado, o cara fazer um bom contrato. E passado isso, a vida do atleta de futebol ela é muito difícil, ela é muito rápida, né? Fala-se, as pesquisas que já estão comuns no nosso dia a dia de discussão, né? Do salário de atletas e tal, o universo é muito pequeno, assim, né? É o que você falou, dos comuns, né? A gente tem que, acho que a gente tem uma responsabilidade grande de buscar melhores soluções para os comuns. E quando eu digo comum, assim, aquele atleta que está seguindo o ciclo normal dele de desenvolvimento, que ele pode virar um grande jogador. Mas a gente precisa fomentar isso cada vez mais, né? De criar essa situação do comum, né? Então, isso é muito importante, porque para nós, assim, é uma... Chama a figurinha aí. Só um pouquinho aqui. Chama a figurinha aí. Invadindo aqui. Olha aqui. Olha lá. Ô, cara! O tio Vini. Aí, cara! Tudo certo? Papai tá terminando, tá bom? Eu quero brincar com você, papai. Coelhinho da Páscoa veio. Né? Aí, Questões do home office. É assim. Programa ao vivo, né? Então fala assim. Só um pouquinho. Filho, fecha a porta, por favor. Um minuto. Ai, figuraça. Poxa, o pessoal do Tati Cup tá por aqui. Acompanho demais o trabalho de vocês. Sensacional. Parabéns por isso, viu? Show de bola o trabalho. Aí, aproveita para os patrocinadores aí, né? O pessoal tá aqui, pô, legal, cara. Pô, o pessoal lá eu confesso que eu não sei quem é o fundador, não conheço, mas eu sei que o trabalho é muito bom. Sim, é muito bom. É muito bom, sim. Todo o pessoal envolvido nisso é bom demais. E eu acho que o pessoal tinha que mandar até mensagem Viçosa também, que ia estar por aí, enfim. Dá um abração na galera aí, Vini, pra mim. Não... Passa as honras aí de todo mundo, tá? Mas o Tati Cup é de Viçosa? Tati Cup é de Viçosa? Não sabia. Não, é do professor Israel Teoldo, que é um grande amigo meu. Legal, cara. Não sabia. Israel é top. Confesso que top. Manda um abraço pra galera. Bom, a gente tem a honra de ter um coordenador metodológico no Vasco, que é o professor Paoli, né? Que é um dos caras Próspero que é referente também. Próspero Brum. Né? E o pessoal lá faz trabalho, assim, para mim vai ser daqui, já né? Mas vai ser as grandes referências do futebol no Brasil aí. Os caras são sensacionais. O professor Israel, Paoli, a galera toda lá é sensacional. E a gente tem o Paoli do Vasco, né? O professor Paoli hoje é nosso coordenador metodológico. A gente está tentando quebrar algumas barreirinhas aí, uns paradigmas de puxar isso mais ainda para transcender a base para chegar ao profissional. E, se Deus quiser, vai dar certo aí, né? Enfim. Ao próximo não foi nem um convite. Ao próximo não foi nem um convite, foi uma intimação para ele poder bater um papo comigo aqui também. Quero só ver se ele vai me dar essa honra. Ele é um cara caro, né, Vini? Você vai ter que investir aí. O professor próximo é valorizado. Rapaz, eu vou deixar ele pedir pizza em casa durante o ano inteiro para eu conseguir pagar teu cachê, cara. Tá bom. Bom, vamos voltar aqui, que eu estava falando dos comuns. Então, assim, cabe a gente realmente criar alguns processos, né, melhores para poder aproveitar os atletas, porque, como você falou, acaba sendo um ativo perdido, né? Você desenvolve e tal, por uma razão de espaço e oportunidade, você acaba não conseguindo
ter isso. Então, hoje, assim, acho que uma das coisas que eu defendo, e poucos clubes têm, Vini, por exemplo, um departamento internacional ou de negócio, por mais que você tenha hoje o papel dos agentes mesmo, né? Mas os clubes precisavam ter isso melhor, sabe? Trabalhado. Uma ideia que eu sempre falo, né? De ter um setor onde tenha pessoas pensando só nisso, no desenvolvimento e na busca por algumas colocações, e não simplesmente, vamos buscar um clube para emprestar um jogador. Mas vamos identificar alguns clubes ou algumas demandas que você pode fazer isso acontecer, né? Enfim, é uma outra discussão, mas eu acho que a gente tem um problema de muito tempo, né, no futebol, que são realmente os atletas que acabam estourando idade e tal, que ainda não tiveram seu espaço. Então, como a gente falou lá atrás, acho que Sub-23, equipe B, um calendário melhor, são um conjunto de fatores que a gente precisa fortalecer no futebol brasileiro, que alguns outros países estão muito na nossa frente já nisso, e a gente acha que está patinando um pouquinho, entendeu? Legal. Mazuco, partindo já para a parte final, porque senão eu não vou ter dinheiro para pagar o teu cachê, cara, porque o combinado era uma hora de bate-papo. E partindo para a parte final. Perdão? Faz uma parte 2, eu falo muito. Tranquilo. Essa pergunta é bem importante, até pelo pessoal que acompanha. E você, eu sei que tem um coração gigantesco, cara. Tanto com as pessoas que trabalham ao teu redor, quanto com os jogadores, quanto com as famílias. E a Trilha do Futebol é muito voltado para poder orientar pai, mãe, responsável, quanto o que eles precisam fazer para poder dar essa sequência para eles, né? O que você me diz quanto à importância da família nesse processo de formação e até na continuidade para ele conseguir alcançar o objetivo do atleta em si? Dini, assim, eu tenho falado com alguns amigos do futebol e lógico que a teoria ela é mais fácil que a prática, né? Mas eu acho que o futebol tem um pontinho ainda. A gente tem um desenvolvimento muito real nos últimos anos da parte física, técnica, fisiológica, da gestão. Tem muitas coisas crescendo no futebol. E eu acho que está ficando, cara, um negócio para trás que é a questão do lado humano do negócio, né? E eu defendo muito isso. Tem algumas pessoas que eu troco muita ideia. A gente lembrar que não só o futebol, mas o mundo mudou, né? A gente tem hoje algumas dificuldades, vamos lá, viajando um pouquinho, mas nesse momento triste que a gente está vivendo, né, cara, da pandemia, talvez uma coisa boa isso está causando, que é uma reaproximação das pessoas, né? Até no âmbito familiar, no âmbito das relações, né? Então, acho que isso tem acontecido com muitas pessoas. A questão da família é fundamental, porque ela é realmente o pilar de qualquer pessoa, seja na relação boa ou ruim que tenha mas a família é o pilar do negócio, porque o futebol é um meio, né? A família é a base de tudo, cara. E o desenvolvimento de um atleta e fazer as coisas acontecerem, ela vai depender disso. Então, o trato que os clubes têm que ter, que os agentes têm que ter, nesse convencimento, que não é fácil, né? Porque você trabalha com populações distintas, né? Às vezes você está trabalhando com um menino que é o sonho da família, ou talvez é a solução dos problemas da família, que é muito comum, né, no futebol, aquilo, e você tem essa dificuldade de condição de carreira, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que cabe a gente também envolver isso, né? A família tem que estar envolvida nesse processo, tem que entender. A gente vê vários casos de atletas que tinham um grande potencial para acontecer e não aconteceram por causa de uma atuação errada do pai, da mãe ou de alguma orientação, né? Então, acho que a família tem que ser envolvida no processo. Isso desde a categoria de base. Eu falo no profissional que a gente também vive uma experiência interessante, que é, por exemplo, a gente está tentando implantar no Vasco um departamento de bem-estar, que é um departamento responsável, e a gente teve uma experiência interessante no Coritiba. Até foi uma ideia legal pelas pessoas que estavam lá, na época até mérito do Ximenes também, que fomentou isso no clube, do Felipe Ximenes, que foi gestor, enfim. Eu acho que é uma linha que os clubes têm que ter essa preocupação, né? De cuidar do atleta como ser humano, não só como atleta. Na base nem se fala pelo pilar que é a família, e no profissional, porque o cara tem que ter uma boa vida como pessoa para ele poder entregar, né? Tem que estar com os problemas resolvidos em casa, filho, esposa. Então tem que ter uma assessoria importante que o próprio clube. Mas o cara tem o agente, mas é diferente. É onde o clube está. E isso é uma das coisas que eu trouxe bastante do Red Bull. Então, o Red Bull lá fora, né, Salzburg, Leipzig,
eles se preocupam muito com esse ponto humano, né? Eles estão aí, né, dentro de uma filosofia que eles já têm. Então há uma preocupação bacana com não só com o atleta, mas com o ser humano e seus arredores, né? Que eu acho que é um ponto que a gente precisa evoluir bastante. Para mim é o lado humano do negócio, entendeu? Eu acho que o futebol precisa um pouquinho disso e a gente vai precisar até pela essa mudança tecnológica que a gente está vivenciando aí na nossa vida. Pô, legal, cara. Eu não esperava resposta diferente, porque eu sei, te conheço já de longa data e sei como é que... Pô, então por que perguntou, cara? Você já sabia? Ah, para os outros saberem. É só para os outros saberem mesmo. Ó, os caras estão pegando no pé aí, viu? Andrezão, só não te convidei para fazer a live, Andrezão, porque na verdade, eu fiz esse convite e você falou que não fala com um empresário pequeno. Aí eu falei, ô louco, como assim? Não, brincadeira. O clube que ele trabalhava não permitia bater papo. Eu falei, então, agora ele permite. Andrezão, você é o próximo. O André da Chape, André Martins. Boa, boa. É fenômeno. Viu, Mazuco? Última pergunta. Pra eu te livrar, pra você poder brincar com o Tá legal demais, cara. Só manda um abraço pra galera toda aí que tá acompanhando. Agradeço aí também. Só amigos, né? Tem um cabeça de nós tudo ali, ó, rapaz do céu. Quem? Grande Rafael Lucas. Boa! É uma cabeça. Show. Grande cabeça na base. Esse é fenômeno. Ele tem mais de 1000 gols na base, com certeza. Isso é legal demais. Manda um abração. Show. Foi nosso artilheiro no Paraná. 2015, né? Show. Mas, última pergunta. E, na verdade, não é nem uma pergunta no caso, né? É assim, a época que a gente trabalhou junto no Curitiba, e eu lembro até hoje, cara, eu com o Word aberto, né? E a gente escrevendo processos, né? Processos de como funcionar na parte de periodização dos treinamentos. Queria deixar um legado mesmo, né? Na parte de nutrição, toda a área interdisciplinar também. E isso é muito bacana, porque você sempre teve essa visão de deixar algo positivo para onde você passa, né? Não só os bons relacionamentos que você faz, que isso eu tenho certeza que você tem bons amigos no futebol, porque você é uma das pessoas, se não a mais honesta que eu conheço dentro do futebol, né? E eu vou falar você e o Gianfranco, porque senão ele vai ficar bravo comigo, e eu sei que ele é extremamente honesto. Patrocinador, né? Falar. Hã? É o patrocinador, né? Tem que falar. Não, vocês dois disparados são as duas pessoas mais honestas que eu conheço no futebol. E as duas pessoas que eu tenho maior gratidão ainda. E pela questão de processos, que você sempre se preocupou em deixar o legado, há 10 meses atrás eu comecei com a ideia da trilha do futebol, que era justamente isso, que é conseguir orientar o pai, mãe responsável, através de um caminho, óbvio que também não tem uma receita do bolo, mas é conseguir levar informações de qualidade. E assim, não tem muito segredo, mas a experiência que a gente já tem, eu tô com 12 anos de futebol, você tem um pouquinho mais, né? Você tá com 32 anos de futebol já ou não? De idade, né? De idade. Já passou por aí faz tempo. Mas realmente de deixar, até um dos materiais que eu fiz foi a questão do manual de avaliações, né? Que aí os pais conseguem entender como é que funcionam as avaliações de todos os clubes da Série A, da Série B, inclusive o Vasco da Gama tá aqui. Né? Boa. A questão do e-book, que você também já conhece, né? 11 maneiras de como iniciar a carreira do seu filho como jogador de futebol. Eu queria que você desse a sua opinião sincera, cara, quanto à trilha do futebol, o que você acha do trabalho, se você acha válido, enfim. Vini, assim, ó, eu sou suspeito, né, porque eu te conheço, a tua integridade, o teu caráter, né, o teu acúmulo de experiência, né, o que eu acho? A gente, hoje tem algumas pessoas, não só no futebol, mas que estão realmente sabendo utilizar a nossa ferramenta tecnológica da era moderna, né? Que é compartilhar experiências. E isso falta um pouquinho ainda, né? E você é um cara que acabou criando algo, não entenda, é simples, porque assim é a tua vivência, mas algo que não tem as pessoas não têm um acesso, né? Para essa troca tão rica de informações. Então eu fico feliz, como eu já falei, me sinto orgulhoso da tua evolução, cara, de você estar chegando nesse momento e sendo um cara com credibilidade, um cara do bem, de coração e que está usando o teu acúmulo de experiências para poder ajudar outras pessoas, assim como você um dia foi ajudado, assim como eu um dia fui ajudado. Então, eu acho que é usar uma ferramenta para essa troca de informações e com um conteúdo muito rico,
porque nada mais é que a tua própria experiência, né? Profissional e de vida. Então, cara, eu tenho que parabenizar você, né? Desejar muito sucesso, porque espero que as pessoas que têm acesso a você se beneficiem disso mesmo, quer queira ou quer não, tem muitas pessoas que não têm essa orientação, né? E você acaba levando uma mensagem positiva e pelo menos falando um pouquinho de como é o processo através do teu estudo e da tua experiência de vida. Então, cara, só tenho a assinar embaixo. Você é um cara que eu sou suspeito a falar pela nossa relação e por tudo que eu pude te acompanhar. Você está de parabéns mesmo e que as pessoas tenham mais e mais essas iniciativas aí, né? Pô, show de bola. Eu fico feliz em escutar isso do meu pai do futebol. Porque depois que eu tenho para brigar com você, eu te ligo no particular. É isso aí. Isso aí. Elogie em público e repreenda no particular. Que fique claro. Poxa, obrigado, cara. Obrigado pelo carinho. Obrigado por esse bate-papo. Passamos um pouquinho, 20 minutinhos, né? Ótimo. Tô lascado. E desde o primeiro, quando eu tive a ideia de fazer, eu sempre faço duas, né? O bate-papo TDF aos domingos. Eu sempre convido alguém que é fenômeno na área, e por isso que você está aqui batendo um papo comigo, para trocar essa experiência. Arthur Claas, já bati um papo com ele também, esse é fenômeno. E toda segunda-feira. Manda um abraço para ele. Opa. E toda segunda-feira eu faço uma live de um determinado assunto de futebol. No início do ano, eu coloquei 56 temas, e cada dia com um tema relacionado com o anterior e relacionado com o próximo, né? Então tá bem bacana, tô conseguindo manter essa constância. E, poxa, eu te disse desde o primeiro dia que eu ia fazer isso, que o dia que você conseguisse... Eu entendo a questão da agenda, né? Porque principalmente o Vasco estava jogando de domingo, que sempre é domingo às 19 horas. Eu acho que é a males que vem pelo bem também, né? Tem que olhar para esse lado. Aconteceu isso e eu consegui bater esse papo com você, que para mim é muito importante, cara. Muito importante mesmo. Espero que as pessoas que acompanharam, e esse material vai chegar para muita gente ainda, né? Que realmente tenha deixado um pouco do teu conhecimento, do bate-papo que a gente teve aqui também, um pouco do meu, e de que eu, de alguma maneira, consiga ajudar as pessoas que estão acompanhando. Então, cara, de coração mesmo, gratidão por você ter parado um tempinho para me dar essa honra. Vini, na verdade, cara, a honra é minha, tá? E desde o início do teu sonho desse projeto, você sempre me colocou a par, né? Sempre pedindo opinião, trocando ideia, sempre deixou claro a tua alegria em poder, né, ter a minha participação. Cara, para mim é uma honra. Pena que não aconteceu antes, porque realmente você foi muito compreensivo aí. Não é fácil, né? E o Vasco são fortes emoções. Mas para mim, cara, orgulho. Na verdade, sim, a gente tem pouco tempo, né? Eu queria ter mais tempo na minha vida para encontrar os amigos, para trocar ideia, sabe? Porque é um negócio... O futebol consome muito a gente, né? Por mais que a gente também tenha um pouquinho de culpa de tentar fomentar isso cada vez mais, mas às vezes nos momentos que a gente passa nos consome, a gente não tem esse tempo só de compartilhar, não é nem ensinar, nem só aprender, mas é compartilhar, né? E a gente tem muitos amigos próximos, muitas pessoas que a gente tem muita gente bacana, cara, assim, que podia trocar ideia, né? Amigos de longa data, como até se citou alguns que acho que acompanharam aí. Cara, para mim sempre é um prazer. Acho que o futebol, né, tem tudo para crescer, com cada vez mais bons profissionais que estão surgindo, que estão acontecendo. E acho que pessoas boas que vão ganhando espaço, que podem fazer diferente no lugar que eles estão, né? Então, obrigado de coração mesmo, cara. Parabéns. Agradeço de coração as pessoas que acompanharam, né? Os amigos aí. Foi realmente um bate-papo, né? E a gente tem assunto para muito mais coisa. Vamos fazer mais uma mais para frente. Opa! E eu vou estar... Conta comigo aí. Tá gravado? E até porque, cara, para mim é um prazer poder acompanhar a galera. Sempre quando eu posso, eu acompanho também a live das pessoas. E é engraçado que muitas vezes a gente acompanha a live de um amigo próximo, né? Só que a gente não tem esse tempo de trocar ideia. E às vezes na live a gente acaba olhando e falando, que legal ouvir isso dele, mas a gente podia estar ali trocando, mas o tempo nos consome. Então, vamos lá, usar essa ferramenta nossa aí para espalhar mais, não só conhecimento, como experiência e história de vida aí, que é legal demais. Então, cara, obrigado, uma honra mesmo poder estar aqui contigo. Parabéns. Vai nessa, bichinho da goiaba. Capricha aí, que tem muita coisa boa para acontecer aí para todos nós. Valeu, meu querido. Obrigado novamente. Por favor, agradeço a cada um que participou aí, porque eu não consegui ter acesso para ver mensagem
Então, assim, agradeço a galera que participou aí por mim, tá? Por favor. Obrigado aí. Já, então... Mas o resto pode agradecer. Valeu, meu querido. Tenha uma ótima semana. Agora vai lá ver se o Coelho da Páscoa chegou junto com o Vicente ali mesmo. Vou ter meu filho agora. Ele Tá quer me contar não sei o quê. Legal. Querido, obrigado a todos. Beijão no teu coração. Em casa ainda, que isso é sério. E, enfim, aproveitem suas famílias nesse momento, né? Que façam desse momento triste um momento familiar, pelo menos, para a gente, né, ter essas relações. Eu confesso que eu estou tendo um tempo com meu filho como há muito eu não tinha, com a minha esposa aqui, então está sendo maravilhoso nesse quesito. Daqui a pouco tudo volta ao normal, né? Mas vamos tirar coisas boas disso aí. Beijão, abraço para todo mundo, se cuidem e a gente fala, tá? Valeu, querido. Boa semana. Obrigadão. Tudo de bom. Valeu. Obrigado. Até.